13. Romanos 13. Romanos 13. Dois já tombaram lá atrás, né? Mas Manuel era mole. Manuel era só dar uma segurada nele que ia doar mais junto. Já tombou os dois já. Romanos, capítulo número 13 de Romanos. Vamos orar enquanto você fica de pé. Senhor, pedimos honra, louvor e graça, Pai, e queremos que a Tua palavra cura, salve e liberta. E ela que vai ser lida, pregada nessa noite. E, ó Deus, ela vai fazer, ó Deus, aquilo a qual ela foi chamada a fazer, que é curar, salvar e libertar nessa noite também, Pai. Todos nós e aqueles que ouvirem essa palavra. Abençoa, Pai, esse culto em nome de Jesus. Amém. Capítulo 13 de Romanos. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus. Tem as autoridades que foram ordenadas e que há autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Podem sentar. Hoje de manhã Deus está me dando essa palavra. Hoje de manhã Deus estava me dando essa palavra, e eu meditando nessa palavra. É engraçado que na escola dominical, na revista nova que nós começamos hoje, falou muito acerca daquilo que Deus tocou no meu coração para falar aqui em Romanos 13. O que eu tenho que começar a entender, né? Hoje, a revista Escola Dominical estava falando que pessoas falam assim: meu corpo, minhas regras. Ou seja, eu faço de mim o que eu quero, né? A revista falou sobre isso. Meu corpo, minhas regras. Estava falando sobre autoridade, né? Também. Estava falando sobre essa nova teologia, né, do pecado, né? Então, muito se fala, meu corpo, minhas regras, ou seja, eu faço de mim aquilo que eu quiser fazer. Eu faço comigo o que eu achar que eu devo fazer. E a primeira coisa que eu tenho que atentar é que não é assim. A primeira coisa que eu tenho que botar na minha cabeça é que não é assim. Eu não posso fazer o que eu quero, o que eu acho que eu penso. Eu vivo sob autoridade, né? No mundo terreno, né? Na terra, eu tenho obrigações a cumprir, de verdade. Se eu não pagar a luz se corta. Se eu não pagar a água, a cidade corta. Não é assim? É assim. Se eu roubar alguém, se eu passar a perna em alguém, eu sou preso. Por quê? Porque existem autoridades que eu tenho que respeitar. Na terra não é assim, na terra é assim. Eu tenho presidente, eu tenho que respeitar, eu tenho prefeito, eu tenho governador, eu tenho uma polícia, tem muitas autoridades. Não sei se você sabe, mas se você chegar numa repartição pública, seja qualquer uma delas, e você desrespeitar o balconista da repartição pública, você vai ser preso. Às vezes a pessoa chega numa repartição pública, chega às vezes no INSS, fica brava, até tá certa a pessoa. O INSS está demorando a fazer alguma coisa, o INSS não está cumprindo o DVD, a pessoa chega lá e começa a ser grossa com o atendente. Aquele atendente, ele tem autoridade agora de pisar a pessoa.
porque não pode nem respeitar ele. Então, nós temos regras, nós temos autoridade, a quem nós devemos respeito, assim a nossa vida terrena. E nós temos que entender isso, né? Porque senão, como diz aqui, por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resiste estará sobre si mesmo condenação. Por quê? Porque se eu desobedeço à autoridade, eu sou condenado. Se eu desobedeço a alguém que é superior a mim, eu vou sofrer. Aí vamos levar para o lado espiritual. O lado espiritual, eu também tenho alguém superior a mim, eu tenho autoridade. A autoridade sobre mim é Deus. E aí eu tenho obediência a cumprir a essa autoridade. Sabe o que acontece? Hoje, nós estamos vendo dia de crentes que não querem cumprir obrigações, que só querem benefício. Então, vendo de crente que quer ser abençoado, que quer prosperar, que quer ter isso, quer ter aquilo, mas não quer ter comprometimento com a autoridade. E quando eu não tenho comprometimento com a autoridade, eu sofro. Ainda mais a autoridade espiritual. Eu tenho deveres a cumprir no espiritual. Eu tenho deveres a cumprir. Eu tenho coisa a ser feita no espiritual, porque a minha autoridade, que é Deus, ela exige isso. Se eu quero ser abençoado, se eu quero ser bem sucedido, eu preciso fazer aquilo que a minha autoridade manda que eu faça, porque senão eu não vou conseguir prosperar, eu não vou conseguir receber aquilo que eu estou querendo de Deus, porque eu estou descumprindo aquilo que a minha autoridade espiritual ela ordena que eu faça. Então eu tenho que entender como é que eu consigo conquistar benefícios, né? Como é que eu consigo conquistar a bênção? Como é que eu consigo conquistar milagre? Eu tenho que entender isso. Por quê? Porque existe uma obrigação minha, mediante a autoridade, né? Eu não faço o que eu quero, eu não vivo do jeito que eu quero. Não é, eu vou fazer e Deus se quiser, não é assim, e Deus se quiser me abençoa. Não, eu tenho obrigações perante a Deus para cumprir. Eu tenho que respeitar a autoridade de Deus sobre a minha vida, para que eu comece a conquistar bênçãos, a conquistar milagres. Hoje nós estamos vendo dias difíceis, são dias de pessoas que não querem viver sob a autoridade, mas querem o benefício da autoridade. Por quê? Quando você está sob alguma autoridade, você tem benefício. Porque, vamos supor, se você tem uma autoridade no trabalho, e você precisa de alguma ajuda da autoridade, se você é um bom funcionário, se você é um bom funcionário, se você é um funcionário obediente, se você é um funcionário trabalhador, o teu patrão, ele vai poder te ajudar. Com certeza ele vai te ajudar. Por quê? Porque você é cumpridor dos teus deveres. Você é cumpridor dos teus afazeres. Aí você vai no teu superior, vai na tua autoridade, você vai pedir ajuda, ele vai acabar te ajudando. Ele vai acabar fazendo alguma coisa com você, porque você é cumpridor dos seus deveres, das suas tarefas. Só que no espiritual, o pessoal está querendo que a autoridade que é Deus ajude,
mas não está sendo um bom cumpridor, não está cumprindo as leis, não está cumprindo as ordenanças, não está cumprindo o querer de Deus, mas está querendo que Deus ajude. No mundo espiritual não muda, irmão. No mundo espiritual, se eu quero a ajuda de Deus, eu tenho que estar cumprindo. Eu tenho que estar cumprindo aquilo que a minha autoridade requer de mim. Eu tenho que estar cumprindo. Eu não posso só querer os benefícios. Eu não posso só querer ajuda de quem é meu superior, se eu não faço a minha parte. Não tem como. O funcionário, quando é ruim, se não é demitido, se fica lá, ele não é bom, mas quebra o galho. Não é um bom funcionário, mas está quebrando o galho, melhor do que nada. Esse funcionário, o patrão, nunca vai se sacrificar para ajudar um cara desse, porque não é um bom funcionário, porque não se doa, porque não se entrega, porque não faz o serviço direito. Então, quando essa pessoa chegar para o patrão e pedir ajuda, o patrão de prontidão vai dizer não. De prontidão não vai querer ajudar. No mundo espiritual não é diferente. Não adianta eu querer ajuda do meu superior, que é Deus, se eu não estou comprometido com as ordenanças dele. Como na terra, para eu poder ter ajuda do meu patrão, daquele que é superior a mim, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que ser um bom funcionário, para que o dia que eu precisar, eu ter essa ajuda. No mundo espiritual não tem diferença. Não adianta eu ficar pedindo a ajuda de Deus, se eu não estou cumprindo o querer de Deus. Nós vivemos sob autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Olha só o que diz o texto. O que eu quero de Deus? Eu estou sujeito à autoridade dele sobre minha vida? O que eu estou buscando em Deus? Eu estou sujeito. Eu tenho que analisar, irmão. E com seriedade, com muita seriedade. Sabe o que acontece que a gente aprende no dia a dia? Deus não quer desculpa. Deus não quer desculpa. Não deu para mim, não pude fazer. Deus não quer desculpa. Deus quer que cumpra. Deus está cansado de ouvir desculpa. Não deu isso e aquilo, não é isso. Deus quer prontidão. Deus quer obediência. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus requer obediência, não é mais do que sacrifício. Não adianta sacrificar se eu não estou na obediência. Eu tenho que aprender que eu tenho deveres a cumprir, né? Eu tenho deveres a cumprir com a autoridade que está acima de mim. Eu tenho deveres a cumprir. Eu tenho que cumprir minha parte, para poder, na hora que eu precisar da ajuda do meu superior, ele está do meu lado para me ajudar. Não adianta eu ficar vivendo, né, como disse na escola dominical hoje, né? Minha vida, minha regra, eu faço o que eu quiser. Se der para fazer eu faço, se não der eu não faço. Que aí com Deus vai ser assim, se der para fazer eu faço, se não der eu não faço. Porque Deus não está aqui para ser, né, desobedecido, né? Ele está aqui para ser obedecido. Estavam aqui, toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Isso na terra, tu imagina no céu, que é constituída por Deus. Então eu preciso entender isso. Eu sei que a gente precisa de milagre, a gente precisa de bênção, a gente precisa que Deus ajude. Só que, irmão, nós temos que cumprir o querer de Deus. Nós temos que estar ligados que nós temos que cumprir, né, a autoridade de Deus. Deus é autoridade, Ele requer de nós que somos, subordinados a Ele, obediência. Nós somos subordinados a Deus. E Deus está querendo que nós obediência. Obediência para que Ele faça
Deus nunca vai deixar de fazer a parte dele quando encontra um filho obediente, quando encontra alguém subordinado a ele. Nunca. Agora, se eu faço sempre corpo mole, se eu deixo sempre as coisas, se eu não cumpro o querer dele, como é que eu vou querer ajuda? Como é que eu vou querer que ele faça a parte dele? Né? Então, o que a gente tem que entender é isso. É o que Deus quer que a gente entenda nessa noite, é isso. É que Davi foi um líder, Davi foi um rei, mas Davi foi bem sucedido porque Davi tinha um povo subordinado e obediente a ele. Davi tinha um chefe da guarda extremamente obediente, Joabe. Davi, no dia que ele tirou férias para ficar em casa vendo a mulher nua da janela, Davi, ele teve um guarda que se doou para dar vitória para ele. Aquela guerra que Davi não foi para ficar vendo a mulher dos outros na janela, aquela guerra que Davi ficou em casa, quem venceu foi Joabe com seu exército, porque eles eram subordinados, eles eram obedientes. Irmão, quem é obediente tem vitória. Quem é obediente tem milagre. Quem é obediente vê a vida andar, vê as coisas acontecer. Vai para a guerra e ganha a guerra. Não tem luta que não vença. Por quê? Porque ele está debaixo de autoridade. Ele obedece à autoridade. E Davi, ele foi vitorioso sim, mas ele não foi vitorioso sozinho não. Davi tinha debaixo dele um exército obediente, com que fez com que ele fosse um homem muito vitorioso. E nós temos que entender como é que nós vamos conseguir obter vitória, né? Hoje na escola dominical falou de Adão e Eva, né? Que ainda hoje nós sofremos pelas atitudes de Adão e Eva. Qual foi a atitude de Adão e Eva? Insubordinação. Qual foi a atitude de Adão e Eva? Desobediência à autoridade. Se a autoridade falou não toca, não toca. Se a autoridade falou não vai, não vai. Se a autoridade falar não faz, não faz. Se a autoridade falar, nós temos que obedecer. Adão e Eva acabaram desobedecendo a ordem, né, da autoridade, que era Deus. E isso fez com que nós hoje estejamos pagando, né, por essa insubordinação que eles fizeram, né? Mas em contrapartida nós temos Noé, né? Noé, que ouviu a ordenança da autoridade, não colocou dificuldade, porque o problema do crente hoje é isso também. O crente hoje bota dificuldade em tudo. Porque é longe, porque é tarde, porque é isso, porque é aquilo, irmão. O crente tem que parar de botar dificuldade em tudo que ele vê, em tudo que Deus manda. Nós temos que cumprir o que Deus ordena. Nós temos que cumprir o que Deus ele fala para nós fazermos. Porque dessa maneira nós vamos conquistar lutas, nós vamos conquistar vitórias que a gente não teríamos, que nós não teríamos condições de ter conquistado, que nós não teríamos condições de vencer. Por quê? Porque nós somos obedientes. Noé conseguiu salvar a família dele, conseguiu botar a família dele toda e não perder a família dele, não morrer, porque Noé, ele construiu aquela arca enorme, fora do padrão, fora do normal. Ele conseguiu obedecer a ordenança de Deus. Essa obediência dele gerou salvação dele e da família dele. Essa obediência dele fez com que ele e a família não fossem destruídos. Que nós possamos hoje entender que a nossa obediência, ela faz com que nós e nossa família seja protegida. Que a nossa obediência faz que nós e a nossa família veja milagre. A nossa obediência, né? E nós estamos debaixo de autoridade. O crente tem que entender isso hoje, né? Hoje as mídias dominicais falam sobre isso, né? Falam sobre, né,
a doutrina do pecado, não a nova doutrina do pecado aí, que estão querendo colocar como se muita coisa não fosse pecado, coisas que ferem a palavra de Deus, muitas coisas como se pudessem acontecer e fazer. Não é assim, né? Existe uma ordenança acima de nós, uma autoridade que está sobre nós, e essa ordenança ela requer que eu e você obedeçamos para que a gente consiga ver os milagres acontecer. Se tu for para a Bíblia, irmão, se a gente for para a Bíblia, você não vai ver nenhum desobediente, nenhum daqueles que descumpriu conquistar alguma coisa. Se for para a Bíblia, tu vai para Abraão. Deus dá uma ordem para Abraão: vem, me segue. Abraão foi e seguiu a Deus na escura. Você sabia até quando ia, porque ele ia ser pai das nações. E Abraão foi quem foi, porque ele obedeceu aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Ele fez exatamente como Deus ordenou a ele. Isso fez dele pai das nações. Se você for para a Bíblia, né, muitas pessoas, por obediência, conseguiram vitória, conquistaram o milagre, por obediência, né? Naamã foi curado da lepra porque ele acabou obedecendo a autoridade, né? Se Naamã não tivesse mergulhado naquela água, se Naamã ficasse fazendo biquinho, fazendo birrinha, que não queria se molhar no rio sujo, tu imagina? Naamã, a princípio, Naamã: não vou jogar essa água é suja, essa água não é boa, essa água é isso, essa água é aquilo. Aí chegou um soldado para Naamã falando: chefe, com todo respeito, se ele te pedisse coisa difícil, eu não faria? Dá 7 mergulhos aí e vê o que acontece. Dá 7 mergulhos aí, obedece a voz do homem. Se ele falou que vai ser limpo, vamos ver. Naamã foi lá, deu 7 mergulhos. E no 7º mergulho, Naamã saiu de lá curado. Tu imagina se Naamã não tivesse obedecido a voz da autoridade. Naamã teria morrido leproso, teria morrido doente, teria morrido sem ter visto milagre na vida dele. Então, aqueles que obedecem a autoridades, eles são abençoados, né? Nós temos autoridade espiritual, nós temos pastor, sim, nós temos pastor, nós temos líderes, mas nós temos Deus, e nós temos que ter respeito a essas autoridades. Nós temos que ter respeito àquilo que a nossa autoridade ordena que nós devemos fazer, porque nós precisamos de milagre, porque nós precisamos de vitória, nós precisamos ser abençoados, né? E assim, não vai ser de qualquer maneira que a bênção vai cair no nosso colo. Não vai ser de qualquer maneira que a bênção vai cair, né? Vai vir, vai ir. Não vai ser assim não, irmão. Requer que nós devemos a cumprir. A gente pode sacrificar? Claro que pode. Mas sem obediência não adianta nada, né? Não adianta a gente fazer 1000 sacrifícios, igual Salomão fez, e chegar no final a gente não ser obediente ao querer de Deus em nossas vidas. Deus requer de nós obediência, Deus requer de nós atitudes, Deus requer de nós, e nós temos que colocar em prática, nós temos que obedecer, porque o mundo está aí, ó. O mundo está numa desobediência terrível. O mundo está numa desobediência terrível. Hoje foi falar na escola dominical, né? O que acontece? A lei do pecado é relativizar. Hoje o mundo, hoje a prostituta não é mais crime, né? Você sabe que hoje a prostituta hoje não é mais presa igual no passado. No passado a prostituta era presa. Hoje a prostituta está sendo legalizada como profissão, né? Não é mais presa. Hoje não é mais, hoje prostituição não é mais crime, né? Não é mais. Então estão querendo legalizar, estão em andamento para legalizar prostituição como uma profissão. Como também hoje em dia, né, você sabe bem disso, estão lutando pelo casamento homossexual. E outro também é legalização
da maconha. Tudo isso está correndo aí e estão querendo botar a goela abaixo da gente como se isso fosse normal. Estão querendo botar a goela abaixo da gente como se isso fosse natural, como se, né, não tem nada a ver, que homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, que quem quiser fumar um baseado pode fumar. Estão querendo colocar isso abaixo da gente, mas a gente tem que entender que existe uma liderança, existe uma autoridade que não aceita essas atitudes, não aceita esses atos, e eu tenho que estar convicto sobre essas ordenanças, e eu tenho que estar debaixo delas, eu tenho que estar submissa a elas. E quando vierem confrontar, não, eu sou contra, não, eu não sou a favor, porque a Bíblia diz que não pode ser dessa forma. A Bíblia me ensina que eu devo obedecer a ela, porque ela é a autoridade sobre a minha vida, ela é meu guia sobre a minha vida, e eu tenho que ser guiado por ela. Eu preciso ser guiado pela palavra de Deus, eu preciso ser guiado pela Bíblia, eu preciso das bênçãos, eu preciso dos milagres, eu preciso de Deus. E se eu preciso de Deus, eu preciso obedecer. Se eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso obedecer. Debaixo da obediência tem milagre, debaixo da obediência tem cura, debaixo da obediência tem libertação. Então, irmãos, vamos procurar obedecer às Escrituras Sagradas, vamos procurar obedecer à nossa autoridade, né? Vamos procurar obedecer. Por quê? Porque traz benefício, né? A gente sabe que traz benefício, traz bênção. Porque se eu e você, nós não formos obedientes à autoridade, a nossa vida não vai muito bem. É igual um filho, né? Teu filho cresce. Se ele não obedecer a autoridade da mãe, se ele não entender o que a mãe quer para ele, o melhor para ele vai acabar dando com a cara, né, no chão, ele vai acabar fazendo coisas erradas, ele vai acabar indo para o lado errado. Por quê? Porque ele não obedeceu a autoridade, porque a autoridade de um filho é uma mãe e um pai. E quando uma mãe corrige, mostra, fala, ensina, é para quê? É para que ele não faça nada errado, é para que ele ou ela não vá para uma direção errada, não vá para o mau caminho, não se perca cedo, não vá para o tráfico, não vá para o mundo das drogas, que aí destrói, acaba com o filho e com a família, né? E a nossa autoridade é Deus. Ele não quer, a Bíblia fala que ele não quer que ninguém se perca, mas que chegue à plena salvação. Deus não quer que ninguém se perca, porque nós somos filhos, nós somos subordinados. Ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que eu e você perca o caminho, ele não quer que eu e você dê com a cara na parede, ele quer que a gente alcance, ele quer que a gente chegue, ele quer que a gente conquiste, mas para isso eu preciso estar debaixo da autoridade de Deus. Que você possa entender, né, nessa noite, né, que nós estamos, né, olha o que diz o versículo 12: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Ou seja, não vamos andar conforme o mundo ensina que a gente ande. Não vamos andar conforme o mundo quer que a gente ande, né? Em bebedeira, em comilança, né? Desonestidade, né? Em briga, contenda,
e nem invejar dos outros. Vamos viver debaixo da obediência de Deus, porque a obediência de Deus, ela nos traz benefício. A obediência a Deus, ela nos traz milagre. Tudo que o diabo precisa para que você não consiga conquistar nada, para que você não viva uma vida abençoada, é que você não obedeça à autoridade. Tudo que o diabo quer é que você viva como se você não tivesse autoridade sobre a sua vida. A gente, quando é novo, eu era assim, quando era novo, eu pensava assim, cara, quando eu completar a minha idade, quando eu fizer 18 anos, eu não precisava obedecer mais a ninguém. Quando eu fizer 18 anos de idade, eu vou viver minha vida, eu vou fazer o que eu quero. E olha, quando eu fizer 18 anos de idade, ninguém me segura, porque aí eu vou poder viver minha vida, porque eu sou maior de idade, não vou precisar mais ficar em negócio de pai e de mãe, né? E vou poder fazer minhas coisas, sair e tal, porque eu vou viver minha vida, que eu vou ser dono da minha vida. Aí com 20 anos eu aceito Jesus, eu aprendo que eu não sou dono de nada. Com 20 anos de idade eu vou, aceito Jesus e aprendo que eu devo obediência a Deus. Com 20 anos de idade eu aprendo que sem Deus eu não vou conseguir ser nada. Aí eu tenho que engolir minha vontade de viver minha vida que eu queria e viver a vida a qual Deus queria que eu vivesse. E era difícil, porque eu passei a adolescência toda sonhando com a minha maior idade. Quando chegou a maior idade, eu supostamente pensava que ia poder meter o pé na jaca, ia poder fazer o que eu queria. Aí vem Deus e fala assim: meu filho, não é assim não vai poder ficar andando do jeito que tu quer, falando do jeito que tu quer, brigando por aí, não vai poder ficar socando a cara dos outros, não vai poder ficar negócio de baile, não é assim não. Vem pra cá que o caminho é outro, né? E aí eu largo aquilo tudo, vou para Jesus novo ainda, né? E até agradeço a Deus, porque muito melhor, quanto mais cedo puder estar com Deus é melhor do que estar nesse mundo aí. Ainda mais no dia de hoje, né? O mundo a cada dia que passa fica pior. O mundo a cada dia que passa ele fica, né, mais em trevas. É só não tem nada que presta, não tem nada que edifica. Então o melhor lugar a se estar é debaixo da autoridade de Deus, e em obediência à autoridade que Ele é na nossa vida. Porque quando eu entendo isso, irmãos, a minha vida muda. Não espera mudança de vida se você vive a vida Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, né? Aquela Zeca Pagodinho. Aquela vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, para te levar para bem longe de Deus, né? Nós temos que entender que a bênção está quando eu levo a minha vida debaixo da obediência de Deus. Se eu levar a minha vida debaixo da obediência de Deus, eu vou ver o milagre acontecer. Eu vou ver minha vida conquistar, né? Eu vou ver conquistas na minha vida. Eu vou ver vitórias. Eu vou ver milagres, né? Não adianta eu fazer acontecer se eu não estiver debaixo de obediência, né? A obediência gera milagre, isso é uma verdade. A obediência gera milagre. No espiritual, na nossa vida, a obediência gera milagre. Se eu sair daqui entendendo que essa noite, né, eu vou conquistar, eu vou receber de Deus, bem? Que a gente possa entender isso. Nós estamos debaixo de obediência. Não pense você que você vai viver do jeito que você quiser, que você não tem deveres a cumprir, que você não tem obrigações a cumprir. Você tem obrigações a cumprir para que você conquiste vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Vou orar. Aleluia por nós. Se coloque de pé.